Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui mais uma vez para a honra e glória de Senhor Jesus, para mais um episódio desse podcast, o episódio número 10. E hoje nós vamos trazer um tema muito abençoado. Vai ser até um podcast assim um pouco diferente, um tema um pouco diferente. Nós vamos trazer aqui algumas perguntas que a gente sabe que muitas pessoas têm dúvidas e que gostariam de alguma orientação a respeito disso, que eu tenho certeza, gente, que vai ser bênção na sua vida. Amém? E para esse tema de hoje, nós estamos aqui com um pastor amigo, um grande amigo, né? Querido amigo, pastor Lucas. O pastor Lucas, ele é pastor da igreja quadrangular Parque do Cedro, tá? Então, meu amigo pastor, gostaria de falar que é uma honra ter você Bem, aqui conosco. Queria pedir que você pudesse se apresentar, pessoal. O bem, pessoal pode conhecer um pouco melhor, sim. né? Às vezes um testemunho, algo que você queira falar. Então, fique à vontade, viu, meu amigo? Em nome de Jesus. E aí, pessoal, meu nome é Lucas, tenho a honra de pastorear aí aqui Parque do Cedro e hoje estamos aqui para responder dentro da palavra algumas dúvidas que muitas pessoas têm. Amém. Glória a Deus. E antes da gente já dar sequência, começar a falar um pouco das perguntas, a gente já entrar para aprofundar no tema aqui com o meu amigo pastor Lucas, eu gostaria que você aí na sua casa, que você orasse junto conosco, né, para que o Espírito Santo, né, está aqui à vontade no meio de nós, para que venha trazer esclarecimento, que venha também abrir as nossas mentes, de você também aí que está assistindo conosco, que o Senhor possa, né, estar à vontade, abrir os nossos olhos, né, em nome de Jesus. Então, ore conosco aí da sua Amém, casa. Jesus. Senhor Deus, Sim, poderoso Pai, Jesus. na autoridade do nome de Jesus, Sim, nós estamos aqui na Jesus. tua presença santa e É poderosa, verdade, Pai. Jesus. Espírito Santo, venha abençoar esse Sim, podcast em nome Jesus. de Assim Jesus. seja, Venha Jesus. abençoar cada uma das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, abençoando suas casas, seus lares, suas famílias, seus Sim seja, sonhos, seus Jesus. projetos, em nome de Jesus. Que esse podcast só possa estar à vontade, Espírito Santo, trazendo conhecimento, trazendo a palavra, trazendo discernimento, nos orientando e orientando a cada um que está nos assistindo, Amém, abençoando a vida Jesus. do pastor Lucas, da sua Amém, esposa, Jesus. Assim Ana, da sua seja, família, da Jesus. sua casa, do seu ministério. Assim Nós seja, te louvamos, te Jesus. agradecemos por essa oportunidade de Sim, estarmos aqui nesse Jesus. momento. Em nome de Em nome Jesus, de amém. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E agradecer também a presença da Ana, que está aqui com a gente, a esposa do Amém. pastor Lucas. Viu? Muita Amém. alegria estar aqui com a gente, viu, Ana? Amém. Então, meu amigo pastor, para a gente começar, é uma pergunta que muita gente certamente gostaria de ouvir uma orientação sobre isso. Por que Deus permite o sofrimento, meu amigo pastor? Olha, Deus permite o sofrimento, primeiro, para nos consertar e depois para nos honrar. E para não ficar apenas as minhas palavras, eu gostaria de mostrar a você, dentro das escrituras bíblicas, o que a palavra diz sobre isso. Eu gostaria de convidar você, é até interessante você pegar a Bíblia neste momento para que você possa acompanhar algumas leituras que serão feitas agora. Vai ser para o seu crescimento, tenho certeza que Deus vai te honrar, você vai aprender muito aqui dentro das Escrituras. O primeiro texto que a gente vai ver aqui se encontra em Salmos 119. O versículo é o 67 e nós iremos ler também o 71. Vai nos mostrar que o sofrimento, ele nos coloca nos trilhos. Deus usa o sofrimento para nos colocar nos trilhos. Diz assim: antes de me castigastes, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Então, nós estamos vendo aqui, dentro das escrituras bíblicas, que o sofrimento, ele é importante na nossa vida. Embora nenhum de nós queremos passar por isso, o sofrimento, ele vai nos ajudar muito, porque ele vai nos colocar nos trilhos. Deus usa o sofrimento para que possamos
nos endireitar. Se a gente for ver dentro da Bíblia, a gente vai ver também a história do filho pródigo. A Bíblia vai dizer que ele cai em si quando ele está prestes a comer o que os porcos iam comer. Então, o sofrimento, Deus usa o sofrimento para que nós possamos se alinhar com o propósito dele. E assim como eu disse também embasado na palavra, nós vamos ver que o sofrimento, muitas das vezes também, ele é para nos honrar. Eu gostaria de mostrar isso aos irmãos dentro das Escrituras. Se encontra em João capítulo 9. João 9. O versículo aqui, meus queridos, vai ser o verso 1 até o 3. João capítulo 9, verso 1 até o 3. Que vai dizer assim. Presta atenção nessa história aqui, meus queridos. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados do pai dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim. Não por causa dos pecados dele e nem por causa do pecado dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então, nós vamos ver aqui que o sofrimento, pastor Ronildo, ele também é uma ferramenta que Deus usa para nos honrar. Porque através do sofrimento, das lutas, é que o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida, sabe? Um outro texto também que é muito conhecido é o texto de Lázaro, né? Que ele morreu, nós sabemos que ele morreu, Jesus vai o ressuscitar, e Jesus ele vai falar isso com uma das irmãs de Lázaro. Está bem pertinho aqui no capítulo 11, estarei lendo aqui bem rapidamente. No verso 4 vai dizer assim, ó, João capítulo 11, verso 4. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Então a gente vê que o sofrimento, tem hora que Deus usa o sofrimento para que ele possa se revelar nas nossas vidas e assim também alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Propósito de Deus, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, nessa segunda parte, que tanto é para trabalhar na vida da pessoa, quanto para trabalhar na vida das pessoas que estão em volta. Exato. Né? E essa primeira história que você leu, do João 9, pastor, muito interessante, porque o rapaz ele era cego, né? Sim. Cego de nascença. E eles perguntaram se ele era cego, se por alguma coisa que ele tinha feito ou pela coisa que os pais dele fizeram. Então, uma deficiência. Então, tem muitas pessoas que às vezes têm um parente ou um familiar que tem uma deficiência e acham que é ligado a alguma coisa em relação a isso. Então, a própria palavra está dizendo que não é por isso, né? É verdade. Não seria por isso. Isso aí é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque a palavra nos acabou de nos mostrar isso. Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que perguntam, né? Já devem ter te perguntado sobre isso, pastor. Nós que somos pastores, pedindo orientação a respeito disso. Então, é muito importante quem está assistindo saber que há proposta em todas as coisas que acontecem na nossa vida, inclusive no sofrimento, né? Muito boa a resposta. Glória a Deus, pastor. Eu gostaria de deixar um recado para você. Que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um manual que Deus deixou para nós. E se Deus deixou esse manual para a gente, é para que a gente pudesse usar. Então, antes de você se apavorar com alguma coisa, ficar triste ou tomar até alguma decisão, examine as Escrituras, que as Escrituras vão sempre te dar o caminho correto. Você deva seguir. Amém. Amém?
E vamos para a próxima. Deus realmente escuta todas as orações? Sim, Deus escuta todas as orações. Porém, ele não atende todas, né? Porque a gente, através das escrituras e também até pela vivência que temos, Deus trabalhando na nossa vida, a gente sabe que Deus escuta tudo, mas nem tudo Deus atende. Porque tem algumas coisas que fazemos ou coisas que acontecem que faz com que Deus não escute a nossa oração ou não atenda. E também tem coisas que fazemos que nos aproxima de Deus e faz com que ele atenda aquilo que estamos pedindo. E eu achei essa pergunta que o senhor falou muito bacana. Eu gostaria de situar algumas coisas. Primeiro, eu vou mostrar, claro, dentro da palavra, alguns trechos que vão nos mostrar quando Deus atende a nossa oração. E eu quero mostrar também alguns textos que vão mostrar o que acontece quando Deus não atende a nossa oração. Amém? Amém. Então vamos lá, vou começar mostrando para os irmãos. Pode ser até nessa aqui mesmo. Quero mostrar para os irmãos quando Deus atende a nossa oração. Abra sua Bíblia aí, meu querido irmão, você que já está com a sua Bíblia. Se não está, corre lá, pede alguém para pegar para você. Abre lá em Salmos, por gentileza. Glória a Deus. Salmos, o que é? Salmos 34, verso 15. 34, 15? 34, 15. Salmos 34, 15 vai dizer assim: Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Olha que interessante. Então, um ponto para que Deus possa ouvir a sua oração, você que está aí em casa, você que ora tanto, você que pede a Deus tanto as coisas, por um milagre, ou talvez até por uma mudança. Deus, ele escuta quem é honesto, quem é justo. Por isso que é importante nós procurarmos melhorar dia após dia. Porque talvez, pastor Ronildo, talvez Deus não está escutando a oração porque nós não estamos sendo justos. Nós não estamos sendo honestos. Porque quando nós andamos de forma que agrada o Senhor, ele nos ouve. Amém? Amém. Eu quero mostrar também um outro texto que se encontra em 1 João. Vamos lá em 1 João? 1 João, capítulo 5, verso 14. Glória a Deus. 1 João 5,14? Exatamente. Glória a Deus. Já estou chegando. 5,14. Amém. Diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza de que ele nos ouve. Isso é muito interessante, meus irmãos. Que nós vamos ver aqui que as nossas orações, pastor Ronildo, elas têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. Tem hora que pedimos coisas a Deus que não acontece porque o nosso pedido
não está alinhado com a vontade de Deus. Toda vez que nós oramos, pedimos a Deus algo que esteja ligado com a vontade de Deus, acontece. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, que está em casa agora, é: a sua oração, qual é o foco da sua oração? O foco da sua oração é fazer as coisas que agradam ao Pai ou fazer a sua própria vontade? Porque talvez aí esteja uma resposta porque Deus não está atendendo aquilo que você tem pedido. E agora, eu gostaria, com a permissão do pastor Ronildo, eu gostaria de mostrar também algumas coisas que vai nos ajudar a ver o que Deus desaprova na oração. Primeiro texto que eu vou mostrar aqui, biblicamente falando, vai ser Isaías 59, 2. Glória a Deus. Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Isso. É um texto conhecido. Olha para você ver que bonito isso aqui, pastor Ronildo. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Fantástico, Isso, né? Fica bem claro aqui, né, pastor? é verdade. É verdade. Esse texto aqui, nós vamos ver que, primeiro, né, Deus não é bobo. Porque como que Deus vai atender aquilo que eu estou pedindo se eu só faço aquilo que o desagrada? Ou estou fazendo coisas que o desagradam? Então, é algo assim que é contraditório. Então, nós estamos vendo aqui que os pecados das pessoas faz com que Deus não atenda a oração delas. Então, mais um ponto que nós precisamos analisar, você que está em casa precisa analisar, até nós que estamos aqui sentados, né, nós precisamos analisar, porque transferir a responsabilidade para Deus, falando que Deus não me escuta, falando que Deus não gosta de mim, falando que Deus não me ama, é muito fácil. Mas as escrituras, ela vai nos ensinar muito a olhar para a gente. Quando eu olho para mim, identifico as minhas falhas e procuro mudar, com a ajuda de Deus, é claro, as coisas mudam. Amém? Amém. Eu gostaria, se puder, pastor Ronildo, será que eu posso mostrar mais um? Pode? Em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. O outro texto que eu gostaria de mostrar aqui, os irmãos, é uma coisa interessante, que é os pedidos errados. Tem hora que a gente pede coisas a Deus, a gente não pede coisa boa a Deus. E isso a própria Bíblia ela nos mostra. E nos mostra onde? No livro de Tiago, na carta, né, de Tiago. Gostaria de pedir os irmãos para que nós possamos ir lá. Tiago, capítulo 4, verso 3. 3. É um texto também muito conhecido nosso. Vai ser de grande valia para a gente nesse momento que Deus preparou. E quando pedires, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Aí continua o 4, né? Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser
ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Olha que interessante isso aqui, pastor Ronildo. Nós estamos vendo que muitas Forte, das hein? vezes nós pedimos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal, né? E o que é o pedir mal? O pedir mal é quando a gente pede coisas para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio uso. Se a gente for ver dentro das escrituras, principalmente dentro dos evangelhos, Jesus enfatiza muito a importância de nós ajudarmos uns aos outros, orar um pelos outros, mas na prática, o que a gente faz? A gente tem hora que até a gente que está sentado aqui, você que está aí na sua casa, nós pedimos muito para a gente e esquecemos daqueles que estão ao redor. Mas Deus é aquele que vê, né? E Sim. ele paga cada um segundo as suas obras. Amém? E aqui, comparando esses textos que você pegou, pastor, que são bênção, trabalha e nos mostra uma reflexão muito sobre a questão do egoísmo também, né? Verdade. Porque aqui no versículo 4 ele fala assim, ó, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, assim, se você foca muito em pedir e querer só conquistar coisas do mundo, você está muito longe da vontade de Deus, né? Uhum. Aqui que a palavra fala assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Verdade. Então, quem está pensando assim está muito longe. E um outro exemplo fantástico que a gente pode pegar é Salomão, né? Porque quando Verdade. Salomão ele fez sacrifício e Deus apareceu para ele no sonho e falou assim: o que você deseja? E não falou assim: não, eu quero ser rico, eu quero ser milionário, eu quero ser isso, eu. Não, ele falou: quero sabedoria para conduzir o seu povo. E aí Deus alegrou tanto que ele falou assim: como você não pedisse coisas materiais, né? Não só sabedoria para conduzir todo o seu povo, mas não vai ter homens sábios igual você, né? Do nível, e a palavra se Verdade. cumpriu. Então, quando a gente busca a vontade de Deus, é importante falar sobre isso, Deus faz infinitamente mais, né? Muito acima do que a gente está esperando, muito acima da expectativa. Então, e Jesus fala assim: quando você pedir no meu nome, o Pai vos concederá, né? Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, interessante. Aí a minha pergunta Amém. é afirmação de Deus. Então, quando a gente for orar, a primeira coisa, queridos, é no nome de Jesus, que o próprio Senhor Jesus já nos garantiu que se pedir no meu nome, nos concederá. E dentro da vontade de Deus, que o pastor Amém. falou que é espetacular. Glória a Deus. Traz transformação de vida e transformação de mente, né? Glória a Amém. Deus. Amém. É, se eu Amém. puder falar, o senhor vai falando, o senhor falou, né? E Deus vai trazendo ao coração da gente. Igual também esse negócio de oração, é um negócio assim muito forte, né? É, a Bíblia também fala que se até os maridos não tiverem bem com a esposa, nem as orações são ouvidas, né? Esse texto é um texto que se encontra em, deixa eu, 1 Pedro, capítulo 3 verso 7. Pedir licença ao senhor aqui para mim estar lendo esse Pode texto, ver, já não? que eu citei, Vamos lá. né? Eu acho que 1 Pedro 3, 7 vai dizer assim: também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é a parte mais frágil e que, por isso, deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe a oração de vocês. Tá vendo que coisa, né? Tem hora que a gente acha que está fazendo tudo certo, né? Mas se a gente for analisar a vida da gente, tem sempre alguma coisa a melhorar, né? Se a gente fechar essas portas, queridos, olha, eu tenho certeza que você vai ter experiência com oração. Amém. E Amém? a ação é coletiva, né? Aí tá falando, não adianta você pedir se você não tá bem com a sua esposa, né? É Você tem que viver coletivamente conforme a vontade de Deus, né? verdade.
Pastor Lucas, meu amigo, outra pergunta que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E é muito importante. Como saber se é a voz de Deus? Hum, Porque é muito importante a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que às vezes não sabem discernir. Às vezes um momento de emoção, sim, um momento de tomar uma decisão importante. Então é preciso que a pessoa busque a orientação de Deus. Mas tem pessoas que às vezes, né, por situações, ela tem essa dificuldade. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Como saber se é a voz de Deus? olha, em relação a essa pergunta, é uma pergunta muito boa, né? Como saber se é a voz de Deus? Ela é até muito simples. É, Se for a voz de Deus, vai estar baseado na palavra. Entendeu? Vai estar baseado na palavra de Deus. Agora, se for algo que contradiz a Bíblia, não é de Deus. Tem que Amém? ter uma orientação, Tem tem que ter que uma ter, promessa, tem né? que Algo. ter, tem que ter. Porque a Bíblia mesmo diz, se não me falha a memória, em 1 Coríntios, capítulo 14, vai falar que Deus, ele não é Deus de confusão. Ele não vai trazer confusão para você, sabe? Eu particularmente, eu não sou um cara que tem visão, tenho sonhos proféticos, não. Deus fala comigo muito dentro da palavra. Tem hora que está acontecendo algumas situações comigo. Deus sempre fala comigo na palavra. E do jeito que aparece para mim, acontece. Ah, mas como? Mas então, como escutar a voz de Deus? Lendo a palavra, porque aqui o pastor Ronildo sabe muito bem, e você que está em casa também sabe, é, isso aqui é a boca de Deus. Então, quando a Bíblia se abre, é a própria boca de Deus que se abre. Então, Sim. ali, Deus ele nos orienta, Deus ele nos exorta, Deus ele nos conserta, Deus faz tudo que ele tem que fazer através da palavra. A intimidade também pesa muito nisso, né, pastor? Com certeza. Com certeza. Por isso é que eu digo em relação à palavra. Porque se a gente for analisar as escrituras, nós vamos ver que a Bíblia ela vai nos mostrar muito a importância de nós procurarmos essa intimidade com Deus. Então, por isso que eu digo que a Bíblia ela é um manual para cada um de nós. Porque através dela a gente aprende a ter intimidade com Deus. Igual a pergunta anterior em relação à oração, igual Jesus ensinou em relação a isso, né? E tu, quando orastes, entra no teu quarto, fecha a porta, ali você fala em secreto com o Pai, e o Pai te responderá publicamente. Então, isso é o quê? Isso é intimidade, tá? Onde? Na palavra. A gente vê também que muitas das vezes, quando o povo precisava de resposta, eles faziam um jejum e Deus respondia, jejum com pano de saco, com cinza. Tem algumas passagens que vão mostrar até que até os animais jejuavam. Então, A passagem de Nínive mesmo, e né? de Nínive, na passagem também do rei Josafá, né? Então, a gente vai ver que a Bíblia ela nos ensina tudo o que precisamos para ter uma vida abençoada aqui e discernir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. Quando a voz não é de Deus? Quando contradiz a palavra. Quando vai contrária à palavra, essa voz não é de Deus. Sim. Amém? Eu tenho uma coisa assim que eu gosto muito de fazer, pastor, quando você está muita correria, muito tribulado, você precisa tomar uma decisão. Eu não gosto de fazer muito assim, nada de cabeça quente. Sim. Eu pego isso até como base muito que os profetas, muitas vezes, quando eles iam diante lá do rei, tinha uma situação, eles falavam assim, somente Moisés, vou me retirar e o Senhor vai me dar a resposta e amanhã eu volto aqui. E aí esperavam Deus confirmar e voltavam lá, davam a resposta. Amém. Então, situações assim, eu não gosto de fazer, né? Eu até falo isso muito com a minha esposa, que está operando aqui hoje, Graziele, minha esposa querida. Amém. A gente fala muito isso com ela, que quando acontece a situação, eu falo assim, não, vamos orar, vamos esperar até amanhã. Se você tiver com o mesmo sentimento, então Deus tá confirmando. Mas se já pensou, não, acho que não é assim, não é por aí,
Aí Deus ou vai falar para você continuar orando ou vai falar que ele não está certo. Então, isso também é muito importante, né? É A gente verdade, é pensar verdade. nisso. Essa questão que o senhor levantou, comigo já é um pouquinho diferente. Quando eu tenho que resolver alguma coisa, que eu tenho que dar resposta, que eu tenho que fazer, eu já vou para a palavra, que Deus vai falar comigo de alguma forma. E você já abre ali a palavra na hora? Não, eu não tenho o hábito de pegar e fechar o olho assim e falar assim, porra, aqui. Não, eu não faço isso. Eu vou ler a palavra, porque você que tem ali um hábito de leitura, você está lendo um livro, você está lendo um livro da Bíblia, talvez chegue um versículo no seu telefone, quem tem a Bíblia no telefone, então isso acontece comigo demais. Toda vez que eu estou aflito, ou tá alguma coisa prestes a acontecer, Deus sempre me fala dentro da palavra. Eu confesso para os irmãos que eu nem preciso de revelação, embora é bom Deus levantar alguém para nos orientar, é sempre muito bom, sabe? Mas Deus tem tido misericórdia de mim, e ele me fala muito dentro da palavra. E isso é interessante a gente estar falando aqui, porque isso mostra também que Deus tem formas diferentes de agir com cada um. Tá vendo? Verdade, Deus já tem uma verdade. estratégia. Deus ele é um escritor espetacular, Verdade. extraordinário, né? Porque Deus ele tem uma história pronta, preparada, que ele faz com as próprias mãos para cada um de nós. Glória a Deus. Um Amém. cristão pode perder a salvação, pastor? Hum. Essa aqui é Essa, bem, essa pergunta é uma pergunta assim bem forte, né? forte, né? Essa pergunta é muito forte porque nós temos algumas linhas de raciocínio, né? Até mesmo dentro da teologia existe algumas vertentes quanto a isso, mas eu, Lucas, analisando as escrituras, eu acredito que sim, sim, o cristão, ele pode perder a salvação. Né? E qual situação? Então, para me explicar essa situação, eu vou mostrar aos irmãos uma passagem muito, muito interessante que se encontra em Hebreus, capítulo 6. Vamos lá, por gentileza. Hebreus? Não? Hebreus, capítulo 6. Glória a Deus. Nós iremos ler o verso 4, o 5 e o 6. Acompanhe comigo. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem arrepender-se de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom dos céus e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já havia conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. E é impossível levar uma pessoa a se arrepender novamente, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então, esse texto, para mim, é um texto muito forte, porque se a gente for analisar ele aqui, nós vamos ver que eram pessoas que estavam na luz de Deus. Pessoas que já teve até uma certa experiência com o Espírito Santo, sabe? Uhum, sim. E quando a gente vê essas características, a gente vê que é um cristão, ou foi um cristão. Mas por um motivo ou outro, talvez por uma fraqueza, talvez por uma situação, abandonou. E a Bíblia fala que
é impossível fazer essa pessoa se arrepender. E eu confesso que eu já vi pessoas assim. Tudo que você fala com ela, ela fala assim: eu sei, ah, eu entendo. Mas ela não quer mais seguir, ela abandonou. Então, por esse texto bíblico, sim, eu acredito que o cristão ele pode perder sim a salvação. E é num, a gente pode pegar aqui que seria um sentido de rejeição, né? Exatamente, E aqui dá a exatamente isso. entender que é uma pessoa também, e pelo exemplo aí que o senhor falou, uma pessoa parece que a mente ficou cauterizada, né? Ela Exatamente. já não tem desejo nenhum mais de voltar para o caminho, né? Talvez a Exatamente. gente pode colocar, e isso é forte. E o mais triste é igual você falou, o senhor conhece pessoas assim e eu conheço pessoas assim. O mais triste é isso, né? Verdade. Isso é muito forte. Porque muitas pessoas más parecem prosperar, pastor. Isso é uma pergunta também importante porque muitas pessoas também às vezes acham que todo cristão deve ser próspero, né? Sim. E aí acaba fazendo essa ligação por ver outras prosperar, mas que às vezes não são cristãos. Mas o que a gente pode falar para essas pessoas, pastor? Primeiro, a gente tem que saber o seguinte: nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ter condição. Na Bíblia mesmo, a gente vê as multidões que seguiam Jesus, é, na sua grande maioria eram pessoas pobres, né? Pessoas que tinham ali uma dificuldade muito grande, né? E não quer dizer que eu sigo Jesus, que você segue Jesus, que nós temos que ser ricos ou ter uma boa vida. Não. Até porque nós estamos aqui de passagem, né? Tudo isso aqui vai passar, né? Então, o que Deus tem pra gente é quando Ele voltar, né? O lugar que Ele já preparou para cada um de nós, estarmos com Ele aonde quer que Ele esteja, lá vai ser um lugar maravilhoso, sabe? Mas aqui, nós estamos aqui apenas de passagem, né? E igual a pergunta que o senhor fez, eu quero mostrar um pouco isso dentro da palavra de Deus. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, respondendo a sua pergunta, por que que muitos prosperam nisso? É, Nós vamos ver que as pessoas do mundo elas prosperam muito porque o mundo já é maligno. A própria palavra diz, e eu quero mostrar isso dentro da palavra de Deus. Quero pedir aos irmãos que abram comigo aqui, pode ser até nessa Bíblia aqui mesmo, em 1 João, por gentileza. 1 João. Isso, por favor. 1 João. 1 João, capítulo 5, verso 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno, ou o mundo jaz do maligno. Então, a gente vê por que as pessoas que estão lá fora, que não querem nada com Deus, elas conseguem prosperar muito, porque o mundo já é do maligno, né? Igual, vou dar um exemplo para você. Toda vez que você que está aí, nós que estamos aqui, pastor Ronildo vai saber bem o que eu estou falando. Para andar certo é difícil. É difícil andar certo. Tem Sim. muita dificuldade, muita Muito luta. difícil. É muito E cada vez vai complicado. ficando mais difícil, né? É verdade. Muitas barreiras que se levantam, né? Para nos atrapalhar. Mas quem anda errado aí, parece que ele consegue progredir, né? Muito mais. Você quer um exemplo? Igual lá onde eu trabalho, tem alguns lá que é assim: o cara chega lá, ó,
Fiz 13 mil aqui no Tigrinho, fiz sei quantos mil aqui, engano um aqui, engano outro ali, e vai indo, e vai prosperando, né? Mas a gente sabe que a nossa verdadeira prosperidade está no Senhor, né? Sim. E a prosperidade, a verdadeira prosperidade, ela não está atrelada a muito dinheiro, muitas posses, mas ela está atrelada naquilo que nós precisamos. Ou seja, talvez eu não vou ter um carro do ano, mas um carro para mim andar, Deus me deu. Talvez eu não vou ter a melhor casa do bairro, mas Deus preparou um lugar ali para mim, esconder do sol, da chuva, sabe? Eu precisar de um remédio, Deus me ajudar através do esforço da minha parte e Deus agindo, primeiramente, eu tenho dinheiro para comprar o remédio, sabe? Então isso é prosperidade, é ausência de necessidade. E desde quando o mundo é mundo, essas coisas faz parte do mundo, né? Verdade. Você vê que os próprios salmistas têm alguns salmos que eles falam sobre isso também, né? Verdade. E isso é importante também. Isso aí não pode ser a motivação nossa, né, pastor? Sim, verdade. E tanto é que o mundo jaz do maligno que o diabo fez isso até com Jesus. Quando o diabo tenta Jesus, ele oferece Lá Jesus. do pináculo, né? E isso todos os reinos do mundo, sabe? Então, igual o pastor Ronildo disse, isso não é de hoje, né? Isso é de muito tempo, né? Então é Sim. isso. E agora uma pergunta que ela seria um tema aqui para a gente falar um podcast inteiro não daria para a gente falar sobre isso, tem que ser vários. Mas assim, simplificando, né, para quem está nos assistindo, que é importante também. Existem pessoas, principalmente, que não conhecem a palavra de Deus, às vezes com profundidade, às vezes analisando de forma mais clara, que às vezes não entendem sobre isso. E tem pessoas também que às vezes não entendem nada e falam coisas que não tem nada a ver. Sim. Jesus voltará mesmo, né? Mas o que que a gente pode falar sobre isso? Olha, isso é igual o pastor Ronildo disse, é um tema muito amplo, né? Vira um tema nessa pergunta, vira um tema. Vou fazer uns 3 podcasts falando sobre isso. Claro. Mas simplificando, assim como ele disse, sim, ele vai voltar. E como que você sabe que ele vai voltar? Porque está nas Escrituras, E tem né? várias profecias que mostram que está caminhando para isso, né? Várias, né? Uma das passagens, né, que eu acredito que os irmãos aí também já leu em casa, ou então até mesmo já ouviu várias mensagens, em relação aos sinais, né? Sinais da volta de Jesus, Sim. né? Vários se cumpriram, vários estão se cumprindo, pestes, guerras, rumores de guerras, tudo isso a gente vê com muita frequência, né? E isso mostra pra gente o amor de Deus, né? Porque Deus ele está nos mostrando através de sinais que o seu filho está prestes a voltar, ou seja, nos dando oportunidade para que possamos melhorar, entendeu? Dia após dia. Mas eu gostaria também de mostrar alguns textos. O primeiro texto que eu vou mostrar é o próprio Senhor falando sobre isso, falando a respeito que ele irá voltar. Se encontra lá em João capítulo 14. Vamos lá? Em nome de Jesus, João capítulo 14. João 14. João 14 é um texto assim muito conhecido aí. Eu acredito que os irmãos que estão em casa, eles já sabem até de cor, né? Esse texto. Qual que é o versículo? Vamos ler a partir do 1. Diz assim: Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei. Presta atenção, olha que interessante isso aqui. Voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver, vocês estejam também.
Então nós estamos vendo aqui Jesus fazendo uma promessa para os seus discípulos, né? Ou seja, para aqueles que eram próximos dele. E nós, hoje, nós também somos próximos de Jesus, né? Porque nós cremos nele, porque ele é o Salvador da nossa vida. Sim. Então, essa promessa também ela se estende a nós. Sim. Então, Jesus, de fato, ele vai voltar. E o interessante aqui é que ele vai nos levar para estar com ele aonde quer que ele esteja. Sabe, isso é muito interessante. Eu fico imaginando, tem hora, o monte de coisa que aqueles discípulos viram no período que estavam com Jesus. Imagina nós, né, que vamos passar a eternidade com ele. Nenhum dia vai ser igual ao outro. Isso é interessante, né? Sim. Nenhum dia será Glória igual ao outro. Então, tem esse texto. Também tem outros textos também, em Atos também vai falar, Atos capítulo 1 vai nos mostrar sobre isso. Vai falar que, um anjo vai falar que quando Jesus sobe aos céus, os discípulos vão ficar olhando para cima. Está em Atos capítulo 1, verso 11. Os discípulos vão ficar olhando para cima e o anjo vai falar assim, por que vocês estão olhando para cima? Porque esse que subiu, ele vai descer da mesma forma. Então, isso aí é mais uma promessa para a gente que verdadeiramente ele vai voltar. E eu gostaria, né? Porque a gente está falando assim brevemente, mas eu gostaria de citar mais um texto que o próprio Jesus ele fala, que se encontra em Mateus 24, verso 30. Também é um texto assim muito conhecido nosso aí, né? Mateus 24, 30. Glória a Deus. Olha que interessante isso aqui. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Então, esse texto aqui já está nos mostrando como será, né? Como será a vinda do nosso Senhor. Dando alguns detalhes importantes aqui, interessantes, sabe? Então, de fato, Jesus, ele vai voltar. E a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, afirma isso em diversos livros, sabe? Se você que está me ouvindo, se você crê na palavra de Deus, automaticamente você crê na volta de Jesus. Amém. Esse é um momento que nós ansiamos, né? Amém. Esperamos a vinda do Senhor Jesus. Amém. Eu quero até aproveitar e falar que, assim, escatologia é um tema que eu gosto muito. E talvez você tenha assistido esse vídeo. Depois eu tenho alguns vídeos também sobre esses temas escatológicos, sobre taças, trombetas. Eu quero te convidar depois para você dar uma olhadinha e ver. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Amém, queridos? Esse é um tema que a gente precisa muito nos atentar para isso. Verdade. Que é a vinda do Senhor Jesus. Então vamos lá. Por que os milagres parecem mais raros nos tempos de hoje, pastor, do que em tempos passados? Boa pergunta também, pastor Vanildo. Boa pergunta. Primeiro, por que os milagres cessaram? A gente tem que saber primeiro uma coisa, que os milagres, eles estão atrelados à vontade de Deus. Então, tem coisas que não acontecem porque Deus não permitiu. Ou tem coisas que acontecem, milagres, que é o próprio Deus que permite. E também, eu não posso deixar de citar isso, também está ligado à fé do ser humano. Muitas coisas não acontecem, não é porque Deus não quis fazer ou Deus não tem poder para fazer. Tem hora que nos falta fé, tem hora que nos falta ousadia, porque a gente viu os discípulos fazendo muitas coisas. Claro que foi o próprio Deus que fez, através deles, mas a gente vê ali dentro das escrituras bíblicas, eles com muita coragem, muito empenho ali para fazer, e as coisas aconteceram. Então, nós vamos ver aqui duas coisas. Por que não acontece hoje igual acontecia no passado? Primeiro,
vontade de Deus, né? E a segunda, fé humana. A nossa fé tem hora que falta isso em nós. O espírito é o mesmo, né, pastor? Exatamente, isso mesmo. Isso mesmo, o A espírito é o mesmo. E a gente tem que refletir qual é a busca, né? Qual o preço que nós estamos buscando? Exatamente. E eu gostaria de falar até um pouco sobre isso aí mesmo, que o pastor levantou. Eu quero pedir aos irmãos que abram comigo em 2 Coríntios, vamos lá para a gente ver um pouquinho sobre isso aí. Porque se eu falar e não trazer textos bíblicos, vira achômetro, né? Vira minha opinião e nós não estamos aqui para dar nossa opinião, nós estamos aqui para falar o que a Bíblia ensina. Bem? Forte, hein, pastor? Mas é a verdade, né? Eu vi uma vez uma pregação do Billy Graham, quando ele estava começando o ministério dele. Sim. E não é igual aos tempos de hoje, que todo mundo tira foto de todo mundo, por exemplo, né? Todo mundo conhece o rosto de todo mundo na rede social. Então, quando ele ia pregar, às vezes, em determinado lugar, nem sempre no lugar que ele ia, as pessoas conheciam ele. E às vezes ele falava assim que ele gostava de andar, às vezes, no meio da multidão, pastor, para saber qual que era a expectativa das pessoas e tudo. Isso era o começo do ministério dele. E ele falou assim que ele reconheceu que uma vez ele, no início, às vezes ele falava muito assim, sem citar que era a própria escritura. Sim. Aí uma vez uma pessoa falou, o Billy Graham é bem assim tudo, só que eu acho que ele fala muito assim, 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 em vez de falar, mais mostrar a palavra e tudo. Aí ele pegou aquele ali para ele, aí dali em diante, sempre quando ele ia pregar, ele falava assim, a palavra de Deus diz, né? Verdade. Isso aí, você falando isso, eu lembrei dele falando sobre isso, bênção. E isso, meus irmãos, é para tudo na sua vida. A palavra de Deus, assim como eu disse no começo, é um manual para gente. Por que eu gosto sempre de citar a palavra? Não só quando eu estou conversando com alguém ou mostrando algum texto, ou então até mesmo quando eu estou pregando, porque Jesus falou que conhecereis a verdade vos libertará. E também, se não me falha a memória em Oséias, fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra. Então, a palavra, ela tem esse poder de nos abençoar, nos fortalecer. Você que está aí na sua casa, talvez alguma coisa, algum texto que foi citado aqui em alguma das perguntas, talvez Deus já está trabalhando aí no seu lar, na sua casa, na situação que você está passando, sabe? E quando a gente está aqui nesse papel de transmitir as escrituras, acaba que a gente aprende muito também, né? Sim. Quando você vai lendo, quando você vai estudando aquilo ali, e Deus vai falando no nosso coração e moldando, principalmente, o nosso caráter. É verdade. Eu quero mostrar aos irmãos aqui, primeiro, né, em relação à vontade de Deus, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 e 8, vai dizer assim: mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, recebi um espinho na carne. Veio um mensageiro de Satanás para me esbofetear e impedir que eu ficasse orgulhoso. 8. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu: a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porquanto eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então, nós estamos vendo aqui, queridos, que o milagre, tem vezes que ele não acontece porque Deus não quer. Não é porque talvez você está no pecado, não é porque talvez você está fazendo algo errado, talvez você está até andando direitinho, talvez você esteja até caminhando certo,
Porém, talvez o milagre na sua vida, algo que você está pedindo, não aconteceu. Mas isso também está atrelado à vontade de Deus. Tem coisa que Deus, ele não vai fazer. Deus ele não vai fazer tudo. Deus ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Deus ele não vai fazer, muitas das vezes Deus não vai fazer o que eu quero, mas o que precisa ser feito, ele vai fazer. E foi assim na vida de Paulo. Tanto é que ele orou 3 vezes, pedindo ao Senhor a mesma coisa. E vamos dizer, né? Ele tinha crédito com Deus, né? E muito crédito, né? Mas Deus não quis fazer, né? E um outro ponto aqui que eu citei em relação a esse tema nessa pergunta interessante é em relação à fé humana também. A fé humana, ela atrapalha, muitas das vezes, não vou dizer atrapalha, né? Mas se deixa de acontecer milagres em determinado lugar por causa da fé humana, nem por causa de Deus. Sabe, eu quero citar um outro texto aqui, muito conhecido dos irmãos, se encontra em Mateus 14, vamos lá, gente? Eu falando aqui, você já imagina que tem alguém em casa e você já sei o que ele vai falar. Mas vamos lá. Mateus 14. Mateus 14. Mateus 14, nós iremos ler o verso 28 e o 29. Mateus 14. Olha que interessante aqui, gente. Diz assim: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Amém? Amém. Então, nós estamos vendo aqui, olha que interessante isso aqui. O clima era. Ali ia acontecer um milagre grandioso. Embora, para mim, já foi um milagre, porque a gente vê que Pedro ele não andou muito, mas ele andou um pouquinho em cima da água. Ele andou um pouco, desceu do barco, andou um pouco. Sim. Porém, esse milagre não foi ainda maior por causa da fé de Pedro. Porque ele teve a ordem de Jesus, Jesus que falou com ele, vem. Ou seja, quando Jesus fala vem, é que ele vai garantir que você vai chegar. Mas por que tem hora que a gente não chega? E por que milagre não acontece? Porque a gente fica com medo. Não, Jesus está pedindo isso aqui para mim, isso aqui que Jesus está pedindo para mim é um negócio muito difícil. Isso aqui é um absurdo. Igual, imagina um homem descer de um barco e andar na água. Isso por ser humano, olhando aos olhos humanos, é algo assim impossível. Mas ele tinha a ordem de Jesus, ele tinha a garantia de Jesus que ele ia chegar. Mas por que ele não chegou nesse milagre? Porque ele teve medo. E muitas das vezes o milagre não acontece na sua vida, querido. Nem é porque Deus não quer fazer. É porque tem hora que você é muito medroso. Tem hora até que somos medrosos, pastor Ronildo, nós que estamos aqui também, sabe? E o medo, ele anula a fé. E quando a fé ela é anulada, é impossível agradar a Deus, né? Sem fé, Sim. é impossível agradar a Deus. E se eu não tenho fé, como é que eu vivo o extraordinário? Então, se você que está aí ouvindo hoje, se você quer viver o extraordinário, olha, escuta o que Jesus está falando com você. Por mais que pareça difícil, impossível, uma coisa sem lógica, se ele falou para você fazer, você tem convicção dentro da palavra, não é algo que foge da palavra, não é algo que fere as escrituras, você sentiu no coração, é de Deus para você, querido? Faz, que a recompensa vem e é grande. Glória a Deus. Então aqui mostra. Primeira coisa, né? Quer viver o extraordinário? Tem que andar com Jesus, né? Tem que andar. A primeira coisa aqui, ele teve que... Só com Jesus que ele conseguiu andar sobre águas. E só com Jesus também, que quando ele estava afundando, ele foi levantado, né? Verdade. Coisa poderosa. E segundo, Jesus gosta o quê? De ousadia, né, querido? Enquanto ele foi ousado e falou, Senhor, deixa eu ir também.
foi. Tem gente que fala, é igual, tipo, muita gente às vezes pesa no ponto que ele afundou. Fala assim, ah, mas ele afundou. Mas se ele não tivesse. O único cara que andou sobre as águas foi quem? Foi ele. Se o cara, quem tem ousadia, vive o extraordinário de Deus. Né? Isso aí é uma coisa poderosa de falar. E poderosa essa leitura que o senhor trouxe e essa reflexão, viu, pastor? Amém. Existe pecado sem perdão? Existe. Existe sim. Existe pecado sem perdão. E como que eu sei isso, que existe pecado sem perdão? Porque Jesus falou. Né? Se Jesus disse, realmente existe. E é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como que é? Como seria, pastor? Tá. Quem está nos assistindo. Sim. Vamos ler o texto, então. Gente, a gente tem que saber uma coisa. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. A Bíblia se explica. Né? Tem hora que temos algumas dúvidas, algumas perguntas, mas a palavra de Deus, ela se explica. E nós vamos ver isso aqui agora, dentro da palavra de Deus. Quero pedir você que abra a Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Vamos ver. Marcos 3, verso... Eu vou ler o 28, mas depois eu quero contextualizar um pouco você. Talvez eu até leia um pouco antes, para os irmãos entenderem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e é algo, um pecado imperdoável, segundo Jesus. Olha que interessante isso aqui. 28 diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem, ou as blasfêmias contra Deus, poderão ser perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca serão perdoados, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Verso 30. Jesus falou isso porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Sabe? Então, nós estamos vendo aqui que Jesus ele está sendo acusado. Ele está sendo acusado pelos mestres da lei, pelos fariseus. Se a gente voltar um pouco aqui, se você em casa, voltar um pouco aqui, você vai ver. Ele está sendo acusado pelos mestres da lei, pelos fariseus. O seguinte, é que se ele está expulsando o demônio, ele está expulsando o demônio através do poder de Beelzebu. Beelzebu é o chefe dos demônios. Então, nós vamos ver aqui Jesus respondendo eles, falando, olha, como é que Satanás luta contra Satanás? Uma casa que ela luta contra si, ela será destruída. Aí, adiantando um pouco mais aqui, nós vamos ver que o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando eu atribuo uma obra feita pelo Espírito Santo a demônios, que era exatamente o que eles estavam fazendo aqui. Jesus, ele fez um milagre, aí eles estavam falando que Jesus fez esse milagre por causa que ele estava dominado por Beelzebu. Ou seja, o Espírito de Deus estava fazendo o milagre e as pessoas estavam atribuindo esse milagre a demônios. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendi. E esse é um pecado que está bem claro, né? Não tem perdão para Não sempre. tem perdão. Tá aqui no versículo 29 na minha Não tem, Bíblia. não tem. Qual é a diferença em cair no pecado e viver no pecado, pastor Lucas? Tá. Cair no pecado e viver no pecado. Beleza. Boa pergunta também. Olha, em relação a cair no pecado é quando uma pessoa, ela, por um motivo ou outro, ela cai, ela peca. E viver no pecado já é
como a própria pergunta fez igual a mesma pergunta que o senhor já fez, né? É viver, é não querer se arrepender. Cair no pecado é o seguinte, que a pessoa caiu no pecado ali, caiu no erro, mas ela se arrepende. Aí quando a pessoa ela vive no pecado, ela sabe que está errado, ela sabe que isso que ela está fazendo pode levar ela à perdição, mas ela não está nem aí. Ela vive como se nada tivesse acontecendo. E eu quero mostrar um pouco isso, para explicar um pouco disso que eu estou dizendo, dentro da palavra de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler aqui se encontra em Mateus, capítulo 7, verso 21. Mateus 7, 21. Diz assim: Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente a que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus. Pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. Ou em outras versões vai estar vocês que praticam a iniquidade. Nós vamos ver aqui exatamente esse ponto da iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é a prática do pecado. A pessoa ela peca, não se arrepende, para ela tá tudo normal, tá tudo bem. Então, essas pessoas que vivem dessa forma, Jesus já disse o que vai acontecer. E o interessante desse texto, esse texto aqui que eu acabei de ler, os irmãos aí estão acompanhando, é um texto que é muito forte. Porque se a gente vê aqui, essas pessoas que no qual está conversando com Jesus é o seguinte, vão chamar ele de Senhor, Senhor. E vai falar que é o seguinte: olha, nós pregamos a mensagem do reino, nós expulsamos demônios, nós fizemos muitas maravilhas em seu nome, mas mesmo assim Jesus vai falar para eles se afastarem dele. O que isso nos mostra? Que isso aqui são pessoas de igreja. Isso aqui são pessoas de igreja, pessoas que têm conhecimento, pessoas que pregavam, pessoas que expulsavam demônios, pessoas que de uma certa forma, estavam envolvidas com a obra. Porém, Jesus não quer saber se nós estamos envolvidos com a obra. Nós temos que estar envolvidos com o dono da obra. E fala que fazem curas, né, pastor? Exatamente. E isso mostra também que os dons eles não são revogados, né? Exato. Eles são usados por Isso é Deus. bíblico. E isso é bom porque tem muitas pessoas também que acham que a unção está sobre a pessoa, né? Isso. Que a pessoa é que faz acontecer, Isso. mas é pelo Espírito, né? É verdade. Isso é interessante, esse ponto que o senhor levantou, é um ponto muito interessante, porque é de fato o que acontece. Tem hora que a pessoa não está bem, tem hora que a pessoa não está agradando a Deus, mas Deus derramou o dom sobre aquela pessoa. E também por causa da fé, talvez, vou dar um exemplo aqui, talvez uma pessoa ora pela outra, a pessoa é curada. Mas é curada por quê? Não é por causa da vida daquela pessoa, mas sim por causa, talvez, da fé daquele que recebeu. Sabe? Então, a gente vê isso, que essa questão de cair no pecado, de ficar no pecado, de permanecer no pecado, sabe? Igual essa questão da graça e da lei também é muito importante, né? Porque na lei, se fazia, você pagava ali, né? Na graça, a graça é o seguinte: o cara vai errando, e parece que tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Mas que não vai ter consequência, que né? não vai ter consequência, não deu nada, ninguém viu, tá tranquilo, né? Mas a gente
Na lei se pagava na hora, na graça paga depois. A lei tinha um cidadão que fazia uma coisa errada e já falava que puf, caía pro lado e encerrava ali, né? Exatamente. Quando a pessoa roubava, cortava a mão, era olho por olho, dente por dente, né? Agora na graça não. Na graça causa-se, mostra-se talvez uma falsa impressão de tranquilidade. Ah, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Mas o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor ele vai pagar cada um segundo as suas obras, né? Então, a gente vê aqui essa questão de permanecer no erro. Ah, mas eu tô na igreja, eu tô na presença de Deus. Isso não nos garante nada. E a Bíblia compara pessoas assim como loucos, né? É verdade, estão se enganando a si mesmo. Então, essa questão de permanecer no erro é um perigo, porque talvez agora não está acontecendo nada. Talvez tenha alguém aí que está vendo que talvez está acontecendo, precisa melhorar, a verdade é essa. E tá achando que Deus não tá vendo, que Deus é bobo. No momento certo, Deus ele vai puxar a corda. E cada um vai ser pago segundo as suas obras. E um ponto também que acho que talvez convém a gente falar, pastor, é que aqui você fez uma comparação aqui, né? A gente falou sobre estar no pecado e viver no pecado. Sim, E a pessoa que cai no pecado, por exemplo, tem um ponto também que a gente pode falar do arrependimento, né? Aquela pessoa que arrepende verdadeiramente e a pessoa que remorso, né? Uma isso. pessoa que Uhum. ela cai, mas ela, quando a pessoa não tem aquele arrependimento genuíno, ela vai continuar fazendo, É porque ela não se verdade. arrependeu ali verdadeiramente, né? É verdade. Então, aí já entra até naquela parte de Davi, que nós não vamos falar muito, porque Sim, senão vai. Entendeu? Mas o próprio Davi, muitas pessoas falam assim, não, mas por que o Davi ele fez tanta coisa e Deus perdoava ele? Mas aqui é um diferencial, né? Porque o coração de verdade. Davi era quebrantadíssimo, né? Verdade. A gente pode dizer. E tem muitas pessoas no tempo, elas estão vivendo por dentro da graça, que não tem essa visão que a gente está falando aqui, É igual verdade. você citou aí vários exemplos que acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, que pode errar ali, depois fala, ah, não, depois eu falo com Deus, tá tudo certo, né? Sim, Mas não é assim, né? É importante falar disso, né, pastor? é verdade. E para a gente finalizar nossa última pergunta desse podcast, tem sido abençoadíssimo. Como discernir se é algo espiritual ou emocional? Hum, certo. Essa pergunta também é uma pergunta muito boa, né? Como que eu vou discernir? Como é que eu sei que algo é espiritual ou, ou tá ligado ali à emoção? Eu já falei um pouco sobre isso e vou falar mais. Você tem que ver uma coisa. Primeiro, Jesus disse que do fruto conhecereis a árvore, né? Tem hora que a gente escuta muita coisa, igual a gente tem muitas igrejas. Hoje é muito fácil, a verdade é essa. Hoje é muito fácil uma pessoa ir ali na esquina, abrir uma igreja, sabe? E ali tem hora que tem uma aglomeração muito grande, muito alta de pessoas, tem revelação, tem isso, Deus mandou falar para você isso, mandou falar para você aquilo, sabe? Mas tudo isso tem que estar atrelado à palavra de Deus. Tem que estar atrelado, Sim. sabe? Porque se não tiver andando lado a lado com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus ensina, com aquilo que Deus ele nos mostra dentro das escrituras, olha, com certeza é emoção, é emocional, sabe? E eu gostaria aqui de mostrar você dentro da Bíblia o que que você deve fazer para saber se algo é de Deus, é espiritual ou é emocional. Quero pedir você que abra comigo. Vamos lá de novo, né, na carta de Tiago. Tiago. Tiago, capítulo 1, o versículo vai ser o 5. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é um manual para você, para nós, né?
É um manual para cada um de nós. Olha que interessante aqui, o verso 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por que tem falta de sabedoria? Porque a gente não está conseguindo discernir aquilo ali. Se é algo espiritual ou é emoção. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. A gente vê isso aqui, gente, isso aqui é tão forte, esse negócio de sabedoria. Quando a gente fala, a gente lembra de Salomão. O primeiro teste de fogo dele, depois que Deus concede ele a sabedoria e o entendimento, é julgar uma causa que era muito difícil de saber. Porque naquela época, eu acredito que os irmãos sabem, os reis que julgavam as causas. Os reis que eram juízes na época. E ali vão aparecer duas mulheres, a história você já sabe. O menino é meu, a outra não, o menino é meu. E aí, pastor Ronildo, imagina se fosse o senhor. Como é que ia fazer? Como é que resolveu um negócio desse? Não tinha DNA, não tinha teste de DNA, como é que ia saber? Né? E ali, pela narrativa bíblica, não tinha nem testemunha, né? A ser Porque feito um julgamento justo era só a exatamente, presença de Deus. não tinha jeito. Então, através da sabedoria que Deus concedeu a Salomão, através do Senhor, a Bíblia vai dizer que Salomão ele vai ter uma grande ideia. Depois que a gente lê, a gente fala assim: não, velho, como é que Deus deu essa ideia para ele? Ele teve a ideia de partir o menino no meio. Porque era o seguinte: porque a verdadeira mãe ia preferir ver o menino na mão de outra mulher do que ver ele morto. Então foi assim que Salomão ia descobrir quem que era a mãe. Quando pede para partir o menino, perguntou para uma falou assim: para partir. A outra falou assim: não, 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 o menino é dela. O menino é dela. Aí ele teve esse discernimento que aquela mulher estava falando a verdade. E deu o filho para ela. Sabia assim a gente. Sabe, por isso que eu falo com os irmãos da importância da palavra nas nossas vidas, é que Deus ele dá sabedoria. Deus ele dá estratégia pra gente, para você que está ouvindo, pra gente que está aqui hoje, graças a Deus. Sim. Para que nós possamos também resolver causas difíceis e também possamos discernir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Sim. Amém? Amém. E é um grande desafio, né, do tempo que nós estamos vivendo, né, pastor? Verdade. E um exemplo muito bom também é o exemplo de Daniel, né? Verdade, outro Porque exemplo Daniel maravilhoso. eu sempre falo que Daniel tem muito a ver com os tempos que nós estamos vivendo, porque Daniel, ele estava num ambiente totalmente diferente daquele que é a pessoa dele, né? Verdade. Mas ele sabia entrar e sair em qualquer lugar e tinha o respeito de todos, né? Ele foi um cara também que teve uma sabedoria espetacular, né? Porque ele estava na boca do lobo ali, na boca do leão, e Deus ainda honrou ele. Amém. E ele pegou ainda, né, pastor? A gente pode pôr 3 reinos, né? Ele Três foi da reinos. época do Nabucodonosor, pegou a parte do Beltesazar e do reinado de Dário e Ciro também, né? Verdade. 3 impérios ali, né? E pessoas Verdade. diferentes, povos diferentes, Deus honrou ele no meio de todos aqueles povos Amém. lá, através da sabedoria. Então, essa palavra também poderosa. É verdade. Glória a Deus. É verdade. Meu amigo, o nosso podcast está chegando ao fim, infelizmente, mas glória a Deus, Mas né, vai ter outros. por essa oportunidade, estarmos aqui juntos. Então, para finalizar, eu gostaria de pedir, se quiser falar uma mensagem aqui para quem está nos assistindo aqui, referente à mensagem de hoje, que Deus tem falado com você, você pode ficar à vontade por aqui. Pessoal, assim como eu frisei desde o começo do nosso podcast de hoje, olha aqui, ó. Aqui tá a solução para você. Dentro da palavra de Deus, você vai aprender a como viver de forma que agrade a Deus e de forma também que abençoe o próximo. E principalmente, né, vai te ensinar a ser salvo. Então, tudo que você precisa está aqui. Como você deve tratar os filhos, a esposa, o marido, os irmãos, sabe? A Bíblia também vai te ensinar a prosperar da maneira correta. A Bíblia vai te ensinar a você passar pelas tribulações, né? Então, tudo que você precisa
está na palavra de Deus. E eu desejo para você, querido, você que ficou até o final, que Deus abençoe sua vida poderosamente, que o que foi falado aqui, que Deus possa produzir frutos no seu coração. E depois volta aí, confere também os textos, é muito bom você fazer isso, vai ser bom. Talvez o que eu não falei, o Senhor completa aí no seu coração através do Espírito Santo. Eu desejo tudo de bom para vocês. Agradeço também ao pastor Ronildo, É sua uma esposa. honra para Deus nós. abençoe. Em nome de Jesus. Agradeço a Deus também. Minha esposa está aqui comigo hoje, a Ana. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bem, muito obrigado, pastor Ronildo. Amém. Gente, e para você ver como que Deus trabalha nas nossas vidas, né? No final, a gente falou sobre essas 10 perguntas, e no final, Deus. O que a gente falou aqui no final foi uma resposta de Deus para todas, né? Porque a gente escolheu esse tema, né, pastor? Que são perguntas difíceis, né? Assim, um pouco são perguntas que as pessoas têm muitas dúvidas, mas a gente sabe que tem mais, tem muito mais dúvidas, né? Que às vezes você que está assistindo tem. Só que no final, você viu que tudo que a gente falou aqui terminou o quê? Com sabedoria. Então, isso mostra que tanto isso, tudo que a gente conversou hoje, que Deus, né, trouxe, pastor Lucas aqui, trouxe muitas palavras, muitos versículos poderosos, abençoados, para trazer essa visão mesmo da Bíblia, né? O pastor Lucas, ele é bênção, porque o pastor Lucas tem uma coisa que a gente é muito parecido, que a gente gosta mesmo de falar da Bíblia, a gente gosta de pregar da Bíblia, a gente gosta de ensinar a Bíblia, né? E no tempo de hoje isso é muito importante, sempre foi, mas o tempo que estamos vivendo, até por questão do engano, é ainda mais, né, pastor? É verdade. E então a sabedoria a gente vai adquirir buscando em oração e lendo a palavra de Deus e colocando em prática nas nossas vidas. Então, que todas essas respostas possam ter sido bênção, possam ter trazido entendimento, mas todas as outras que você tiver também, busque a Deus, busque meditar na palavra, busque orar a Deus, pedindo a Deus que possa te mostrar. Você vê que Deus tem diferentes formas de mostrar, você vê que o pastor Lucas comentou do jeito que Deus age na vida dele, eu comentei também, mas tem pessoas que recebem sonhos, tem pessoas que têm visão, Verdade. porque Deus tem o jeito dele, a forma de fazer na vida de cada um, né? Então, se você tiver sido abençoado, eu peço que você possa ir curtir, possa compartilhar aí com uma ou duas pessoas que precisam ouvir essa mensagem que foi dita aqui Amém. hoje, né? Mandar um abraço também para os irmãos da igreja do Parque do Cedro, falando Amém. lá, os Amém. irmãos bênçãos, já tive prazer de estar aí algumas vezes, um abraço para Verdade. todos aí, saudade de vocês, e que Jesus possa abençoar você que está assistindo, em nome de Jesus, abençoando suas vidas, suas casas, suas famílias, tá? Amém. Então, Jesus abençoa, um abraço, até o próximo, em nome de Jesus, glória a Deus, Jesus Amém. abençoa.